Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite ou boa madrugada para você que nos escuta. Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo a mais um episódio do RH para você Cast. Esse é o nosso ponto de encontro para falarmos sobre tudo que é de mais relevante na área de recursos humanos para quem trabalha com gestão de pessoas. E você já sabe que toda segunda-feira cedinho tem episódio novo publicado nos tocadores por aí. A gente está no Spotify, está no Deezer, no Apple Podcasts, no Google Podcasts, no SoundCloud. Então, onde quer que você esteja ouvindo a gente, fica a dica para você assinar o feed do podcast ou se inscrever. Assim a gente aparece logo na página inicial do seu tocador, sempre que tiver episódio novo publicado. Mas como eu falei, toda segunda-feira cedinho a gente tem esse encontro marcado para começarmos a semana muito bem. O episódio de hoje a gente vai falar sobre trabalho temporário. A gente tem aí o final de ano se aproximando, né? Aliás, tem Black Friday, depois tem Natal, Réveillon e tudo. Então, obviamente, é um período sazonalmente relevante para o modelo de trabalho temporário, que é um modelo tipificado, bem específico, e quem vai guiar a gente por essa jornada de entender um pouco sobre essa sazonalidade, sobre o tipo de trabalho temporário e também sobre um pouco do trabalho da Weekend BR, é a Poliana Pereira, que é gerente comercial da companhia, a quem eu agradeço pela participação, viu, Poli? Imagina, eu que agradeço. Obrigada mesmo pelo convite, vai ser uma honra participar aqui com vocês. Imagina, privilégio nosso. E participa também comigo o Bruno Piai, que é jornalista e redator do RH para você. Tudo bem aí, Bruninho? Olá pessoal, mais uma vez muito bacana estar aqui. Hoje vem mais um episódio muito legal aí a caminho, super prazer receber a Poli e vamos que vamos. Então bora lá, vamos que vamos. Bom, eu já queimei a largada aqui e falei um pouquinho sobre o trabalho temporário, que é um modelo de contratação bastante específico, tipificado. Não é, muita gente confunde, fala de trabalho temporário como se fosse algo que você contrata por um período simplesmente e manda embora e está tudo certo, e não é assim que funciona. Você não pode contratar diretamente um trabalhador temporário neste modelo, mas a gente vai explicar um pouquinho mais nesse episódio com a ajuda da Poli, da Weekend BR, e eu queria começar essa conversa, Poli, perguntando justamente isso. A minha sensação é de que há uma confusão ainda, que a legislação do trabalho temporário é antiga no Brasil, ela já tem décadas de atuação, né? Ela já tem décadas de existência, mas ainda gera muita confusão, ainda gera, na minha percepção, muita dúvida. Queria que você desse a sua percepção com relação a isso, e a consolidação do modelo de trabalho temporário no Brasil. Sim, com certeza, muita confusão, viu? Tem muita confusão com terceirização plena, confusão com freelancer, né? Com a informalidade em alguns momentos, né? Então, quando o colaborador nunca trabalhou com aquilo, até mesmo a empresa, né? Nunca tomou esse tipo de serviço, causa algumas dúvidas, né? Alguns paradigmas equivocados ali em relação à contratação temporária. Então, de fato, é um desafio, né? Tanto nós aqui na Weekend, quanto, né, a maior parte das consultorias, esse processo de sempre ouvir o cliente, entender a necessidade dele ali, entender, porque de fato algumas atividades, algumas situações são, né, de fato a terceirização plena, para as demais não, né, para as demais em relação a uma contratação por um período específico, por uma sazonalidade, como você mesmo comentou, né, aí o temporário ele vem de contra, onde de fato toda empresa precisa da consultoria, né, ele precisa de uma agência de empregos ali para fazer, uma relação triangular, né, uma relação onde está a empresa tomadora daquele serviço, o colaborador e a agência, né, a consultoria de RH, fazendo esse intermédio entre as duas empresas, para garantir para ele todos os direitos, todos os deveres, né, muito próximo com os direitos do CLT, e realmente por um período temporário, porque aí é o momento que a empresa ou ela está de uma licença maternidade, um afastamento, ou ela está no momento sazonal, que é o que a gente está, né, começando a viver já nos próximos dias, com mais intensidade, te digo que já começou, né, com algumas empresas, mas com mais intensidade agora nos próximos dias. Perfeito. Ô Poli, eu acho que, e aí é um constante trabalho de educação da nossa comunidade, né, da comunidade RH também, mas também a gente tem, obviamente, muita gente que entende as especificações, as particularidades da contratação no modelo de trabalho temporário. E aí eu queria começar te perguntando sobre o momento ideal para esse tipo de modelo,
Porque a gente sempre de cara pensa em datas comemorativas, né? E aí tá ligado à sazonalidade. O comércio vai precisar de mais mão de obra no Natal, no Dia das Mães e tal, não sei o quê. A indústria, quem produz panetone vai precisar de mão de obra em setembro e outubro, sei lá, né? Então sempre tá muito ligado às questões de datas comemorativas e tudo. Mas não é assim, imagino, que todo o mercado trabalha. Eu acho que o modelo de trabalho temporário, ele é aplicável em outras situações também. Então eu queria que você explicasse um pouquinho para a gente, de acordo com a sua experiência, qual é o melhor momento para o RH que está nos ouvindo para pensar, para considerar a contratação no formato de trabalho temporário, além, obviamente, das questões de sazonalidade. Sim. Em vários momentos, né? A lei, quando a gente tem uma contratação temporária, eu preciso justificar com 2 motivos, né? De contratação para o Ministério do Trabalho. Então, uma ausência legal, né? Então, em caso de substituição de maternidade, por exemplo, afastamento de saúde, algum afastamento, né, legal por algum motivo. Então, a ausência de algum profissional na operação, porque a gente sabe que tem áreas que às vezes dá para suprir, né? O coleguinha do lado faz um pouquinho do trabalho, mas a gente sabe que muitas áreas não é possível, né? Seja por uma questão da operação, de uma equipe enxuta, ou às vezes até, quando a gente fala de um hospital, as normas, né, que o hospital tem, quando a gente vai para outras empresas, né, até a própria ANS, alguns reguladores que não permitem que fique uma pessoa ausente, ou uma pessoa que faz trabalho de 2, né, então o temporário ele vem para esse viés, quanto também para esse motivo, né? Tanto quanto também para a questão de aumento de demanda. Não é um aumento de demanda só sazonal de final de ano, né? Não é só para Black Friday ou até mesmo para o Natal. Ao longo do ano, de acordo com o negócio, se tem épocas onde vai se aumentar aquela produção, né? Então, por exemplo, quem faz, agora é a época do panetone, não, quem está fazendo panetone já está fazendo já faz alguns meses, né? Então, por mais que se venda agora, então para o varejo agora nos próximos meses tem uma potencialização, né, de Black Friday e Natal, né, não só varejo, quanto e-commerce, logística e tudo mais, por conta de um aumento de demanda, quanto ao longo do ano tem diversas safras, né, que a gente chama, vários momentos que se precisa de contratação, então às vezes hospitais em época de inverno, por exemplo, aumenta a demanda, porque as pessoas ficam com síndromes gripais, aumenta a demanda no hospital naquela época do ano, né, então às vezes lançamento de uma loja, lançamento de um produto novo numa indústria farmacêutica, uma indústria, né, de produção metalúrgica, então é algo que pode, cada cliente, de acordo com o seu negócio, ele pode precisar dessa demanda até para novos projetos, né, então às vezes, eu tenho um novo projeto aqui, sei lá, ou eu vou fazer um arquivo, fazer de repente uma digitalização do meu arquivo, ou qualquer uma outra demanda que tenha necessidade de um período específico. Porque qual a vantagem do temporário, né, para o RH, para as empresas? É um contrato que ele pode ser até 270 dias, ele pode ser por 180 dias, né, que são 6 meses, prorrogados por mais 90. Então, ele dá ali uma possibilidade de ficar com esse profissional até 9 meses, onde o profissional tem seus direitos garantidos, né, ele tem 13º, ele tem ISS, FGTS, tudo bonitinho, e o cliente, né, a empresa que está contratando, e o colaborador também, tem uma flexibilidade maior daquela relação de trabalho. Né, ela pode desistir a qualquer momento, quanto o colaborador também, o empresário também pode optar pelo desligamento, porque às vezes a pessoa voltou de licença, a demanda acabou, né, então ele tem essa mobilidade, essa flexibilidade de tempo de contrato que não onera em nenhum tipo de multa. É diferente quando a gente fala, por exemplo, o contrato por prazo determinado. O contrato por prazo determinado, contratei a pessoa, sei lá, por 4 meses, por exemplo, 6 meses. Se eu desligar esse profissional antes desse período, eu tenho que pagar toda a multa rescisória em relação àquele período que falta e tudo mais. Então, o temporário, ele é uma grande vantagem, um grande ganho para o RH, para as empresas, além de uma questão de redução de custo também, né, porque os encargos são menores que de um CLT. Então, tem uma série de vantagens, mas cabe a qualquer momento, Daniel, não é só no Natal e para varejo, não. Perfeito, Paulo. É isso que eu queria explicar, que a gente explicasse de fato para o nosso ouvinte, porque além de ser um formato de trabalho 100% legal, flexível, menos oneroso, ele é aplicado e ele é aplicável ao longo de todo o ano, né? Quer dizer, não é só a questão sazonal e tudo mais. Então, acho importante esse esclarecimento, né, Bruninho? Fica à vontade para fazer suas perguntas também aqui para a Poli. Eu acho que até indo no embalo do que você estava falando, Poli, eu falo por mim, por exemplo, eu trabalhei 4 anos com RH/DP/recrutamento e sempre muito focado no trabalho temporário. Então, eu me acostumei muito com essa dinâmica,
empresas todos os anos fazendo esse tipo de contratação, as efetivações, tudo mais. E quando eu saí um pouquinho desse mundo, eu comecei a notar o quanto o trabalho temporário muitas vezes é estigmatizado, um pouco subvalorizado. E a gente teve recentemente a reforma trabalhista, ela flexibilizou muitos modelos de trabalho. Então hoje a gente tem, por exemplo, um desemprego mais baixo, mas um recorde de informalidade. A gente tem muitas contratações PJ, vai lá, emite nota, tudo certinho. E, querendo ou não, acaba facilitando um pouquinho para as empresas, né, poder apostar nesses modelos. Então, eu queria que você falasse um pouquinho no sentido de, hoje, por que, em meio a essa flexibilidade, em meio a tudo isso, por que apostar no trabalho temporário? Por que eu busco uma contratação nesse modelo, em vez de ir atrás de um freela, em vez de informalizar, em vez de pedir alguém que para emitir nota e vai prestando serviço até quando eu acho que vale? O que torna o trabalho temporário hoje tão importante? Ele vem crescendo, em comparação aos últimos anos, a gente está vendo um boom aí nas contratações, passou a pandemia, está retomando o ritmo, mas por que apostar no trabalho temporário? Acho que como você mesmo disse, né, acho que o respaldo legal que a gente tem com a Lei 6.019, né, responde muito desse todo, assim, né, justamente para tirar que está aqui estigmatizado, ó, travando para falar a palavra, essa questão da informalidade, do freela, eu contrato, porque querendo ou não, quando você contrata um freela, existe uma relação de trabalho, mas é uma relação informal. Né? E aí você assume o risco de lá na frente, né, algum tipo de passivo trabalhista, algum tipo de, sei lá, a pessoa pode sofrer um acidente na sua operação e o que respalda, que tipo de contrato que você tem com aquele profissional que vai respaldar tanto a empresa quanto a saúde ocupacional daquele profissional, né? Então, acho que tem uma série de questões que a lei respalda, tanto que, assim, a extensão quando a gente tem um colaborador efetivo e quando a gente tem um colaborador temporário, a lei 6.019 já coloca que você tem que ter uma equivalência de remuneração, ou seja, você já precisa ter um profissional. Se tem um auxiliar de limpeza que está, né, sendo contratado para uma vaga, eu vou contratar, né, um temporário, um efetivo, eu vou contratar um temporário. Precisa ser remuneração equivalente de salário, de vale transporte, de um vale refeição, por exemplo, para que de fato não tenha disparidade. Por que o temporário ganha mais ou ganha menos, né? Então a lei 6.019 ela respalda, coisa que o freelancer é o que a pessoa quer pagar, o que o empresário quer pagar e o que a pessoa quer receber, né? Não tem essa questão de você de fato conseguir equilibrar a sua equipe de produção, sua equipe de, né, seja qual área for, para ter uma contratação ideal e para que não tenha ruídos e até mesmo lá na frente passivos trabalhistas, né? E não só no que diz respeito à remuneração, à descrição dos cargos, né, as atividades que essa pessoa vai fazer dentro daquela empresa, mas também a questão de saúde ocupacional. Então, por exemplo, um profissional de enfermagem, né, antigamente se tinha muito, até ainda tem um pouco, cooperativas de trabalho, por exemplo, na área da saúde. Então, às vezes você precisa de um profissional que ele vai te trazer um profissional, às vezes em 1 ou 2 dias. Como a empresa vai se garantir de que essa pessoa fez os exames ocupacionais, né, admissionais corretos, se a pessoa não tem nenhum tipo de doença, nenhum tipo de rigor em relação àquele tipo de contratação? Na área da saúde tem isso muito intensamente, né? Então, ou até as atividades que são insalubres. Então, o temporário, ele vem para um viés, assim, de uma contratação para um período determinado, né, um período específico, mas ele tem as exigências muito parecidas com uma contratação CLT. Então, você consegue garantir que quem está trabalhando está trabalhando com as mesmas exigências. A única coisa que vai mudar, basicamente, quando a gente fala ali de encargo, é aviso prévio e monta de fundo de garantia, né? Mas do demais, assim, de toda a parte de administração, de recolhimento de encargos, de toda essa questão, a Lei 6.019 respalda tanto o temporário quanto a empresa, né? Então, ela está ali para dar uma segurança na relação do trabalho entre os dois lados, né? O que a informalidade de fato não traz, né? Você acaba assumindo o risco de ter problemas, não só os passivos, eu digo, mas até outros em relação à própria experiência, até o próprio engajamento daquele profissional enquanto temporário dentro da empresa. Ô Paulo, e também até pegando um gancho, perdão, Dan, no que o Dan estava falando da questão da sazonalidade, muito se fala que ano de Copa do Mundo também dá um boom, né, no trabalho temporário. A gente tem todo aquele clima de festa, o pessoal quer enfeitar a rua, sair com a camisa para lá e para cá, tudo mais.
Só que esse ano a gente está vivendo uma situação atípica, que é uma Copa em novembro, a gente está acostumado com Copa ali em junho, julho, e uma Copa depois da eleição. E isso eu acho que acaba, de certa forma, até fazendo com que demore um pouquinho, vamos ver agora, né, para o brasileiro entrar naquele clima de Copa, de festa. A gente sabe o quanto isso é complexo, até pendurar as bandeirinhas na rua acabou virando argumento político, então assim, acabou dando uma freada naquele sentimento prévio que a gente tem de Copa do Mundo. Como que você está enxergando a questão da Copa, agora que a gente não tem mais a eleição, agora que a gente, suponho, já vai conseguir entrar um pouquinho mais nesse embalo? A Copa está com esse potencial ainda também de trazer mais trabalhadores temporários, pensando em varejo, ou ainda está mais ainda para Black Friday e para o Natal? A Copa não está movimentando tanto dessa vez. Eu acredito que tem um movimento, mas não é tão significativo que eu acho que com outros anos, né? Porque acho que calhou de ser numa época do ano, né? Porque a gente falava de junho, julho, né? Às vezes eram Copas do Mundo, né? Mais ou menos em agosto, em outras épocas do ano. Então, dessa vez, vai casar muito com essas demandas e eu acho que aumenta a demanda justamente para esse público de e-commerce, de lojas esportivas, né? De lojas de variedades, que acaba, né? Aumentando o comércio para esses artigos esportivos de Copa do Mundo, as bandeirinhas e tudo mais. Então acho que vai casar muito, sabe? Vai ser de encontro, no sentido dos nossos clientes, um movimento para a Copa, né? Um movimento que está acontecendo para Black e para Natal, mas não necessariamente. Acho que a Copa vai potencializar, talvez, financeiramente, o crescimento deles de ter uma diversidade a mais de produtos, né? Ou uma demanda que venha a ter pelos produtos esportivos, ou os produtos temáticos em relação à Copa. Mas não vejo um pico tão grande, né? Ainda mais sendo os horários até mesmo da Copa, né? Tem coisas dos Jogos do Brasil, né? Uma coisa que eu acho que não vai potencializar tanto. O que pra gente tem, de alguma forma, é uma dificuldade, às vezes, de captar candidatos, né? Porque quando a gente fala dessa época do ano, tem ali um desafio um pouquinho maior de captar candidatos, que já sempre existiu no final do ano, porque tá todo mundo quer os mesmos profissionais na mesma época do ano, né? E aí, Exato. Quando a gente fala de Copa, tem aquela coisa da ausência das entrevistas, por mais que virtuais em muitos casos, mas a gente sabe que vai ter que remanejar a agenda aí para entrevistar esses candidatos na época da Copa. Ô, Polly, e aí falando de Black Friday e final de ano, eu queria que você falasse um pouquinho do trabalho da Weekend BR também, como é que tá, né, quer dizer, quão aquecido está o mercado como um todo, na percepção da companhia, é claro, e eu queria também que você falasse um pouquinho do processo de seleção, né, quer dizer, de recrutamento e seleção, como é que ele se dá, há uma preocupação, imagino, natural com relação ao fit cultural, a atender de fato as expectativas da companhia, mesmo num trabalho temporário, é muito importante que o candidato tenha o perfil adequado. Imagino também que muitas empresas pensem potencialmente em efetivação posteriormente, quer dizer, como é que é isso, como é que a Weekend BR está trabalhando e vê tudo isso agora para esse final de ano de 2022? É o nosso propósito o ano todo, né? Assim, a gente tem como principal propósito, o principal valor aqui pra gente é o poder das pessoas, né? Porque, querendo ou não, eu tô fazendo ali essa ponte, como a gente falou desde o começo. Então, eu tô intermediando um profissional que tá buscando uma recolocação, buscando uma transição de carreira, né? Então, ele não tá no momento, né, no melhor momento da vida dele, muitas vezes, ele tá naquela fase, né, angustiante e de expectativas, quanto também o cliente, né? O nosso cliente, as empresas que precisam daquele profissional para atingir os resultados, para atingir as metas, né? Então a gente está fazendo esse intermédio no qual a preocupação com as pessoas é o nosso propósito maior, né? Então a gente já se estrutura já há 25 anos, né, para atendimento temporário, é o nosso core, né? A gente tem recrutamento e seleção também, mas temporário é o nosso coração, é a menina dos olhos para atender isso em todos os segmentos, em todos os níveis, como a gente até falou um pouco antes, né? Então não é uma coisa só varejo, final de ano, vaga comercial, não, né?
O temporário, ele atende a todas as demandas em qualquer segmento e em qualquer nível de trabalho, né? Então, a gente tem aqui clientes dos mais diversos segmentos e aí atende o temporário para suprir essas demandas, seja por uma ausência, seja por projetos, né, mais específicos. E aí, como que a consultoria, como que a Wecan, né, pode ajudar esses clientes nesse momento? Então, hoje, como que funciona? Qualquer demanda, nova demanda, as demandas que a gente tem recorrente com os nossos clientes, seja um cliente ativo ou um cliente novo, eu sempre vou alinhar com a equipe de seleção os perfis da vaga. Acho que isso é extremamente importante, né? Às vezes seja um cliente que eu até já atendi outra vaga, atendi outra demanda, eu preciso de fato entender qual a necessidade daquela vaga, porque querendo ou não, às vezes muda o gestor, né? Às vezes o RH desenha um perfil lindo, maravilhoso, chega para o gestor fala, eu queria, né, XPTO, Sim. né? Às vezes é uma substituição de uma pessoa que saiu e aí ele quer, né, exatamente igual aquela que saiu, ou às vezes algumas questões de valores mesmo, né? Então a gente tem que olhar muito missão, visão e valores da empresa. Isso, né, as meninas aqui de seleção, as nossas psicólogas, têm isso muito forte de entender missão, visão e valores da empresa, qual que é o fit cultural, porque às vezes são bons profissionais, mas às vezes para aquela vaga não vai dar match, né? Não vai dar certo, não vai ter uma expectativa, porque às vezes não adianta vender a vaga, criar uma expectativa incrível para aquele candidato e a empresa não atender aquela expectativa. Eu estou frustrando duas pessoas, né? Estou frustrando o cliente que achou que aquele candidato ia ficar e estou frustrando o candidato por uma expectativa além do que a empresa oferece. Quanto o contrário também, né? Às vezes, então tem essa relação da consultoria, é uma preocupação porque a gente está nesse intermédio. Então, todo o processo seletivo que a gente faz é com esse viés muito forte de entender um pouco da empresa, garantir para ele a melhor experiência possível, porque querendo ou não, ele está com a gente na entrevista, no processo de seleção, mas é a marca do cliente que também reflete, né? Então, quando ele sabe qual que é o cliente, é para o Top RH. Então, se ele ficou 5 minutos esperando na recepção, ele vai para a rede social e fala, fiquei esperando lá para a entrevista no top, né? Ele não vai falar na Wecan muitas vezes. Então, a gente tem que ter uma preocupação muito grande com a marca das nossas empresas e ser um parceiro. A gente não é rival do RH, a gente não vai tirar o trabalho do RH ou a vaga do RH, a gente realmente ser mais um braço. Até porque o temporário, principalmente, ele tem o viés de, além de ajudar no processo seletivo, então eu faço toda a parte de seleção, enquanto as etapas fizerem necessárias, né? Às vezes tem vaga que tem algum teste técnico, ou alguma prova, alguma dinâmica, enfim, a gente vai seguir o que o cliente determina. E no processo todo de admissão, então a gente que vai levar para fazer exame médico, vai direcionar a documentação. A gente tem uma coisa muito legal aqui que é tudo online. Então hoje o candidato ele se desloca para fazer exame médico. Do restante é tudo online. Então, eu tenho um portal de documentação para ele colocar os documentos, para assinar o contrato. Então, não tem aquela desculpa, eu tô com a dúvida no contrato. Onde está o contrato? Tá na gaveta. Não tem mais essa desculpa. Vai estar no celular dele, ele vai ter acesso ao contrato de trabalho. Há um login direto para ele acessar o lerite, recibos de pagamento, valores. Então, para garantir a melhor experiência desse candidato, né? E eu garantir também as questões com o e-social, que são importantes, né? Então eu preciso declarar, reportar e fazer todos os trâmites de recrutamento, seleção e de temporário de acordo com o que a lei permite, e para o temporário mais ainda a questão de social e toda a gestão, né? Que é o que vocês até comentaram. Quando o Bruno falou que trabalhou já no DP, então assim, sempre que aumenta a demanda não é só da seleção, né? Às vezes tem esse olhar de que só a seleção vai trabalhar mais, porque é muita vaga, tem que fechar vaga, mas também é a equipe toda administrativa, né? Então tem equipe de folha de pagamento, equipe de benefícios, equipe de encargos, porque tem encargos para recolher, tem uma série de outros subsistemas ali dentro do RH que se envolvem no caso. Imagino que tenha que treinar também, não? Exatamente. Então tem todo esse processo quando a gente precisa contratar para uma demanda específica e o temporário, né, a consultoria, a Wecan consegue ajudar daqui que eu faço tudo, né? Você precisa do temporário? Então tá, eu vou te entregar o temporário pronto para trabalhar, deixa essa parte burocrática, vamos dizer assim, mais chatinha, para que eu faça, né? Para que a consultoria se responsabilize. Então, de uma maneira geral, a Wecan ela está preparada, né? A gente está já há muitos anos nesse dia a dia, a gente tem comitês de melhoria contínua, a NPS, que faz com que eu acompanhe esse cliente mês a mês, né? Então, esse ano, por exemplo, eu já fiz amostragens e estudos da sazonalidade passada, que me traz, né, indicadores, o que eu posso melhorar, o que eu não posso melhorar. Então, hoje, por exemplo, os profissionais, os clientes têm um portal onde ele consegue acessar online
toda a informação do temporário dele. Então, ele consegue saber, por exemplo, a gente tem muitos clientes nível Brasil, ele consegue acessar um dashboard, né, via BI, ele consegue acessar e saber quantos temporários ele tem em cada cidade, quais são os temporários ativos, quem que tá para encerrar contrato, quem não tá, qual é o recibo de pagamento, qual que é o valor de nota, enfim. Sabe aquela coisa que era maçante de ter que pedir para consultoria? Sim. Me manda relatório assim, me manda relatório. Então, a gente tem portais online onde nosso cliente tem acesso a isso, até para ajudar na gestão, até por questões demográficas, assim. Eu tinha um cliente que ele viu, ele falou, nossa, eu não sabia que tinha tanta mulher na minha operação, eu preciso, né, mudar, até por conta desse viés de diversidade, né, esse olhar também que o RH tem mais estratégico, então esses indicadores contribuem. Então, quem está preparada, né, a gente já tem clientes com grande demanda já, agora, né, para o final do ano, já está acontecendo, porque Black Friday está aí, né? Parece que está longe, mas já tá de cima da hora. Aí, Então, a gente já tem se movimentado para, de fato, oferecer, né, um processo seletivo de qualidade e uma administração de pessoal com a garantia melhor experiência para o candidato e para o cliente também. Ô, Poli, e para a gente terminar a nossa conversa, a gente já está quase no nosso tempo. Boa parte dos candidatos, quando é contratado no modelo temporário, imagino que tenha uma expectativa, talvez, de uma efetivação e tudo mais. O RH também deve pensar dessa forma, de acordo com a sua estratégia? Quer dizer, eu acho que dá para otimizar, né? Dá para fazer do trabalho temporário, do modelo de trabalho temporário também um grande aliado da sua estratégia como um todo, até pensando no futuro, nas novas demandas, numa possível efetivação. Quer dizer, os candidatos podem ter a esperança também de que as empresas pensam nisso. Com toda certeza, né? Tem muitos clientes que às vezes até coloca assim, não tem possibilidade de efetivação, até às vezes para não criar uma expectativa, às vezes quando é um caso de licença, por exemplo, mas mesmo assim acontece, né? Então a gente sabe que porque é uma oportunidade tanto do profissional mostrar o trabalho dele, né? Conhecer a empresa, entender se faz sentido para ele também, conhecer a oportunidade e se identificar, e às vezes surge uma vaga efetiva em outra área, né? Às vezes numa área do lado que conheceu o trabalho dele, ou às vezes até mesmo na área, mas às vezes com uma gestão diferente, um horário diferente. Então, o colaborador temporário tem sim olhar, e o RH também tem olhado muito isso, porque por muitos casos, né, na maioria deles, o temporário também passa por treinamento, né? Então, ele já vestiu a camisa, o candidato já está lá, está performando. E sempre às vezes tem, quando a gente fala até principalmente agora na época de varejo de final de ano, eu vivi muito isso, né? Vivo, né, com os nossos clientes, e tenho vários cases nesse sentido, de que às vezes o cliente contrata, né, Poli, olha, só Black Friday e Natal. Não cria expectativa, porque, né, a gente está falando aí às vezes de mais de 1.000 vagas de um cliente só, então não cria expectativa que ele vai ser efetivado. Mas, sei lá, posso te falar que no varejo em torno de 50% pelo menos isso acontece, a gente tem um número em torno de 70% se efetiva, tá? Então consegue aproveitar porque você já treinou, a pessoa já entendeu a política da empresa, já sabe o que ela tem que fazer, né? Já se identificou ali, então muitas vezes ela acaba tendo acesso a mais benefícios, então ela entende a efetivação como uma promoção, por mais que ela esteja na mesma área. Então é algo que acontece sim, não é uma regra, né? Mas é algo que tem acontecido, né, já há muitos anos, tem mais de 14 anos aí com consultoria de RH, então é um olhar, e isso nos últimos anos mais ainda, porque o temporário ele entra como essa oportunidade, né? Eu vou conhecer o colaborador, e o colaborador vai conhecer a empresa, e tem tudo para dar certo. É só desempenhar um bom trabalho, que mesmo às vezes vagas que não tem possibilidade de efetivação, porque acontece também, às vezes não tem a possibilidade naquele momento, e aí ele é desligado, e quando surge uma oportunidade entra em contato com ele. Isso acontece também com muita frequência. Demais. Poli, quero agradecer a sua participação, foi muito elucidativo tudo que você trouxe, e desejo muito sucesso para você na Weekend BR. Obrigada, Bruno, foi um prazer trabalhar aqui com vocês, participar desse podcast, e contem comigo, e precisam de mais informação, acessem as nossas redes sociais, Weekend BR, Coaches Humanos, e contem comigo. Boa, Bruninho, obrigado também por ter participado hoje, tirar um tempinho para participar hoje, viu? Pessoal, muito legal, de verdade. Eu faço só o reforço também que lá no RH para você, a gente tem conteúdos da Weekend BR, conteúdos produzidos por eles próprios, tá lá tudo bonitinho, tem um canal da marca da Weekend, super vale fazer a visita por lá. O papo foi muito legal hoje, Poliana, muito bacana poder te conhecer, poder conhecer um pouquinho mais o trabalho de vocês, e é isso aí.
E aí, curtiram o nosso bate-papo de hoje com a Poliana Pereira? Ela é gerente comercial da Weekend BR e quem participou comigo foi o Bruno Piai, jornalista, redator do RH Pra Você. Eu quero deixar aqui o convite para você seguir também o RH Pra Você nas redes sociais. A gente está no Facebook, Instagram, YouTube, tem um canal no YouTube e tem um grupo no LinkedIn com mais de 50 mil profissionais de recursos humanos trocando ideias e insights todos os dias por lá. Fica aqui o convite para você fazer parte desta comunidade do RH Pra Você. No LinkedIn também, eu falei grupo, mas é grupo e company page, tá? Então se você procurar por RH Pra Você lá no LinkedIn, você vai encontrar. E também fica aqui o convite para você acessar o rhpravocê.com.br, porque lá tem conteúdos novos produzidos pela nossa área de redação, por especialistas em RH no Colab e na área de colunistas, e também na área de canal de marcas, que são marcas parceiras do RH Pra Você, que aportam conteúdos de altíssima qualidade também, com enorme frequência. Fica o convite para você conferir tudo isso, todo esse conteúdo é produzido com muito carinho para você que é profissional de recursos humanos ou gestor de pessoas. Eu, mais uma vez, torço para que você tenha gostado do episódio de hoje. Desejo uma excelente semana para você. A gente se vê no próximo episódio. Um abraço e até lá.